dessa igreja, né, a qual me liberou no dia de hoje para estar aqui pregando a palavra de Deus. Muito me alegra em poder voltar a esta casa e ver alguns jovens que da outra vez que estive aqui pude contemplar a presença e vejo que os jovens se encontram firmes na casa do Senhor, se continuam ainda fazendo a obra e fazendo a diferença neste lugar. Livro de 2 Timóteo, capítulo número 2, versos número 22. Eu lerei o versículo, os irmãos logo em seguida repetirá este versículo. Diz assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Perdão, irmãos. É o versículo de número 22. Os irmãos vão repetir o versículo de número 22. 3, 2, 1. Foi. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que no coração. Amém. Podemos tomar assento, querido. Antes de entrar nessa mensagem aqui, nessa palavra, quando eu recebi o convite do nosso diácono Felipe para estar no dia de hoje pregando a palavra do Senhor neste lugar, confesso aos irmãos que muito me alegrei e fiquei ansioso para este dia. E o Felipe tem um tema. Qual o tema? Eu vou te enviar por SMS. E fiquei aguardando. Quando ele mandou para mim aquele tema que fala sobre avançar, conquistar, eu fui estudar um pouco sobre o que é avançar, o que é conquistar, e ele deu uma divisa também: avançar, né? Avançar contra o mundanismo para poder conquistar a santidade. E confesso aos irmãos que a mente do Alexandre é um pouco meio viajante. Eu viajo nos meus pensamentos, eu vou muito além, assim, de vez em quando eu paro a pensar, eu me pego e pensei: Alexandre, calma aí, você está viajando demais. Mas eu confesso aos irmãos que eu fui impactado por este tema. Oh, glória! De uma forma que a alegria que tem no sentido, Felipe, é uma alegria que eu posso dizer que é celestial, porque verdadeiramente a palavra de Deus impactou o meu coração ao estudar essa mensagem, ao estudar o que é avançar. Eu aprendi muito e tenho aprendido. E confesso aos irmãos que o que eu vou falar aqui hoje não é nada do que Deus falou comigo, é algo novo. Porque Deus falou assim: Alexandre, guarda para ti. Guarda para ti, porque eu quero falar contigo. E naquele dia eu vou falar coisas mais contigo e com aqueles que estão na minha casa. Irmãos, temos aqui um texto. A carta qual Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo. E ele instrui a Timóteo: Timóteo, foge das paixões deste mundo. Foge, Timóteo. Mas antes de esmiuçar esse texto, eu quero aqui mencionar algo. Eu falei para o Felipe assim: Felipe, eu estou hoje nas anotações. Ao chegar aqui na casa do Senhor, eu fui anotando os louvores que foram cantados, as palavras que aquele louvor falava. E o primeiro louvor que foi cantado aqui foi do face a face. Muitos louvores, face a face, eu quero estar contigo, ó Senhor. E eu sentado ali, comecei a imaginar: perfeito, Deus, tu já confirmaste a palavra que tu me deste. Porque o tema, o Escritura diz: avançar contra o pecado, contra o mundanismo, para conquistar a santidade. É o resumo deste louvor que foi cantado. Senhor, eu quero estar face a face contigo. Mas para isso, há umas recomendações que Jesus deixou para nós na sua palavra. Nós temos que ser o quê? Andar em santidade, ser limpo de coração, uma série de coisas. Pois bem, e estudando sobre o que é avançar, é ir adiante, né? É dar um passo à frente. Um passo atrás é o quê? Retroceder, né? Retornar.
mas o Espírito Santo me fez observar algo, a conduta daquele povo. Qual era a conduta do povo de Israel? O povo estava avançando em direção à promessa, mas o povo continuava fazendo o quê? As mesmas coisas. O povo continuava pecando, o povo continuava adorando a outros deuses, o povo continuava blasfemando, o povo continuava fazendo uma série de coisas. E da mesma forma, nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Vemos a mão de Deus nos abençoar, vemos a mão de Deus fazer o impossível, mas muitas das vezes continuamos o mesmo crente, o mesmo jovem, a mesma jovem, o mesmo irmão, a mesma irmã, o mesmo crente que vem à igreja, que vem à igreja. Para quê? Para agradar a Deus? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Como que tem sido a sua conduta no dia de hoje? Você tem avançado em direção ao quê? O que você tem almejado? O que você tem traçado como objetivo? Como foco? Qual tem sido o teu foco? Qual tem sido o teu objetivo? De que você tem se preocupado? Com o que você tem mais se preocupado? Com o que você verdadeiramente tem apresentado perante o Senhor? Será que você tem fugido, tem rejeitado, tem renunciado tudo aquilo que tem sido posto diante de nós, de você, de nós, dizendo, serve para mim também? E avançar. Deus falou comigo assim, Alexandre, o povo avançava porque eu era com eles. E da mesma forma, Deus é conosco. Pois bem, parei e analisei. O povo avançava, Deus mandou o maná, Deus livrou, Deus fez uma série de coisas com o povo. E aí? O povo iria conquistar algo. E nós que somos alunos, frequentes na escola dominical, no curso de doutrina, nós sabemos, do povo, quem que conquistou a terra. Não sabemos? Se eu perguntar aos irmãos, eles não sabem me responder quem foi que conquistou a terra. 45 anos depois, nós sabemos quem foi que conquistou a terra. Sabemos? Ih, Jesus, misericórdia. Mas amém, eu queria que os irmãos saibam. Josué, Caleb, diz lá o texto que 45 anos depois, o Senhor tinha falado que eles iriam conquistar uma terra. Havia uma promessa. Havia uma promessa sobre aquele povo. Mas nem todos daquele povo conquistaram a promessa. Mas avançaram, foram adiante, prosseguiram pelo caminho, prosseguiram pelo deserto, continuaram progredindo. Assim como nós também, na nossa vida também, meus irmãos. Nós progredimos às vezes, na nossa vida secular, na nossa vida familiar. Mas isso não é garantia. 50% é garantia de alguma coisa, mas não totalmente. Eu posso alcançar os melhores lugares, as melhores condições deste mundo. Mas existe uma posição, existe um lugar que somente é conquistado com santidade. Glória, aleluia! Existe um lugar que é somente conquistado fugindo dos prazeres da carne, fugindo dos prazeres deste mundo, fugindo das minhas vontades, fugindo das paixões. Fugindo de um convite com um baile funk, fugindo de um convite, até mesmo para ir para a balada, para uma casa de show, para um show, para um show, fugindo disso. E esse texto, pelo menos, fala algo muito interessante no seu final, que fala assim, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o Senhor. O apóstolo Paulo estava aqui instruindo Timóteo, foge das paixões desse mundo e vai lutar com aqueles que, com o coração puro, que seguem a fé, que seguem a justiça, que fazem a minha obra, que me buscam pela manhã, que me buscam se mostraram, que leem a palavra, que pregam a minha palavra, que evangelizam, que fazem a diferença.
eles. Se achegue a eles. O apóstolo Paulo vai dar uma instrução a Timóteo. E essa instrução também fica para nós nos dias de hoje. Queremos ser diferentes? Temos que andar com quem é diferente. E quem que vem a esta terra para fazer a diferença? Jesus. Se estamos com Jesus, somos a diferença. Jesus está em nós somos a diferença. Aleluia! E várias marcas de ser diferente. Várias. É desprezado, é rejeitado, é caluniado, é afrontado, é tentado. O que mais? Uma série de coisas. Uma série, né, de aspectos que afligem a nossa vida, afligem a nossa alma. E hoje, eu quero fazer somente duas perguntas. Mas essa pergunta fará você refletir sobre você mesmo. Você, nós, vamos nos incluir. O que é que nós temos feito para alcançar a santidade? Segundo, o que é que nós temos feito para viver um evangelho de verdade? Aleluia! Será que vamos continuar perdendo nosso tempo? Será que vamos continuar vivendo um evangelho fraco? Um evangelho de mentira? Como assim, Alexandre? Um evangelho de mentira? Um evangelho de falsidade? É só aparência. É só aparência. É só aparência. Parece ser, mas não é. Mas os filhos de Deus não ficam confundidos. Oh, glória! Aleluia! Porque se eles habitam na verdade, se eles conhecem a verdade, eles terão a revelação dos altos céus. E você tem a revelação de Deus para a sua vida. Você sabe o que você tem que fazer. E por que ele tem feito? Porque tem se preocupado mais com os seus projetos aqui nessa terra. Tem se preocupado mais com uma série de coisas, né? Tem se preocupado mais em manter relacionamento social nas redes sociais, em conhecer novas pessoas, mas não pregar o evangelho, em conhecer novos amigos, mas não propagar, né, aquilo que você foi titulado, que foi posto sobre você, que é pregar a palavra a toda criatura. Nessa noite, meus irmãos, eu não quero aqui constranger ninguém, mas eu quero aqui despertar não só a minha vida, mas a sua vida. Você pode ter 18 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos servindo ao Senhor, mas eu faço somente uma pergunta. Nesses 5 anos, nesses tantos anos, nesses meses, nesses dias, você notou diferença na sua vida? Você já viu Deus operar milagre na sua vida? Quantos já viram isso? Diga um amém. Amém. Amém, porque Deus é fiel. Aleluia. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. E nesse tempo todo, o que você fez de diferente para Deus? O que fazemos diferente? Temos feito diferente para Deus? Será que temos feito para Deus aquela rotina de sempre? É sempre aquela mesma coisa? É sempre mesmo aquele culto que prestamos ao Senhor? É sempre mesmo aquele louvor? É sempre mesmo aquela palavra que nós lemos? Pensando que a palavra do Senhor se renova a cada dia, mas sabe, é aquele que busca o conhecimento, que se aprofunda, né, para conhecer. Por exemplo, conversando com o jovem Diácono Igor, conversando com ele, um papo, ele comentou comigo sobre um programa que ele queria comprar e tal. E eu perguntei, tem um lá? Não, tem, então, lá nós fizemos o passo a passo, tal, como você tem que fazer. Beleza. E você? Tem usado o seu manual? Glória a Deus, aleluia! Tem? Eu vou morar no céu, vou morar, amém. Eu vou habitar, amém. Mas eu não conheço nada. Eu não sei
Como? Eu sei, voz de ouro, vou cantar um coral. Mas só assim, eu vou cantar, promessa sobre mim, e eu vou. Não! Tem alguns requisitos que temos que cumprir, temos que fazer. Existem mandamentos. E falando em mandamentos, quando Deus chama o povo, Moisés chega lá, e se ouvidas o Senhor teu Deus, ouvidas a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na terra, bendito serás tu no campo. Você vai plantar, vai frutificar. Tudo que colocar a mão, onde você pisar, vai prosperar. Tudo isso havia ali, estavam os dois mandamentos, para o povo. E há um mandamento para nós, mas nos dias de hoje, Felipe, não sei valorizar isso. Nos dias de hoje, o que importa é o que eu conquistei aqui nessa terra, mas não o que eu tenho conquistado nos altos céus. O que importa é ser próspero aqui na terra. O que importa é o quê? É ser bem sucedido. É passar no concurso público, ganhar bem. Deus isso para nós tem sim. Mas também temos que ser próximos para o rei. Aleluia! Somente nós prosperarmos aqui na terra, mas não prosperarmos no céu para poder adorar o Senhor agora. Glória a Deus, aleluia! Até quando, jovens, vamos continuar aqui? Até quando vamos continuar aqui? Senta nesse banco aí, eu não quero responsabilidade, não. Isso não é para mim. É para você sim. Você sabe que é para você sim. Mas você fica, não, manda ele, manda ela, manda fulano, não, olha ela. E Deus faz isso, filho. Daí levanta. Mas saiba você, que você vai ter que prestar conta ao Senhor. Você tem que prestar conta ao Senhor. E agora? Imagine que estamos aqui diante de Deus, meu jovem Felipe. E aí, Felipe, bate suas mãos. E Senhor, calma aí, vou ver aqui. Será que o Felipe vai virar? Senhor, vamos. Você já parou para analisar esse ato? Mostre-me suas mãos. Mostre-me suas mãos. Aleluia. Meu Deus. Mostrar as mãos. Para que servem as mãos? O que eu tenho feito com as minhas mãos? Para que servem as mãos? Para se alimentar, né? Pegar um peso. Uma série de coisas. Só que esse alimento em minhas mãos tem pegado diariamente. As mãos. 5 dedos, uma mão, 5 na outra. 5 promessas. 5 conquistas. Se nós pararmos para. Vai para suas mãos, vai para seus dedos, vai. Você vai ver que são todos diferentes. Então o Senhor fala para mim e para você hoje assim, ó. Alexandre, seu polegar é algo que você tem que fazer. Cada dia de nossas mãos, irmãos, é algo que nós temos que fazer para Deus. Vamos elencar? Andar em santidade. Vamos frisar no tema. Renunciar. Renunciar ao quê? É fugir. É rejeitar. É mais o quê? É negar. É mais o quê? Último. É afastar-se. E aqui nós temos mais 5. Se eu fiz tudo isso, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou crescer, eu vou prosperar. E o mais importante, eu vou habitar na graça de Deus.
Então, meus amigos, eu não quero aqui alongar muito. Falei com o Felipe que eu vou levar adiante. Confesso aos irmãos que o Alexandre, ultimamente, tem mudado a sua filosofia de mensagem. Lembra-me quando eu comecei, eu começava, o dedo, mover. Mas de um tempo para cá, deve ter mudado a minha forma de pregar, de ministrar. Mas por que isso? Deus me falou por que disso. Mas amém, isso é uma outra. Mas nessa noite, denominado grupo jovem. Mas temos aqui a experiência. Temos aqui as pessoas que muitas vezes oraram e oram. Temos que orar para estes homens, para estas mulheres. Nós não podemos achar que já sabemos tudo. Não, porque nós somos seres jovens, somos muitos afoitos. Achamos que tudo é. Mas vamos tomar conselho com o pai e com aqueles que já têm mais experiência na caminhada. Vamos ouvir o nosso pastor, o nosso líder, ouvir até mesmo o nosso irmão. Vamos trocar experiências. Felipe, não está dando, me ajuda em oração. Felipe, vamos orar. Felipe, eu estou sentindo que eu vou cair, que eu vou voltar. Felipe, vai por mim. Felipe, eu não quero ficar assim. Enquanto nós não aprendemos a confiarmos em nossos irmãos, a olharmos a palavra, nós temos que olhar nosso irmão como superiores a nós. Posso dizer que nós não vamos conquistar aquilo. Porque Deus fala na sua palavra: amai-vos uns aos outros. É o amor. Mas, amados irmãos, nessa noite, gostaria que os irmãos, com a permissão do nosso pastor aqui, ficassem de pé, para nós fecharmos essa palavra. A Daniela vai estar louvando o hino que fala sobre ser santo, ser alvo mais que a neve, para nos exaltarmos a Deus e viver em santidade. Essa noite nós vamos entoar esse louvor, mas que de hoje em diante